Estou alterada. Estou aqui com o Toquinho, com o seu violão, 50 anos de carreira, muitas histórias, com transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. Acompanha lá pelo Facebook, manda sua mensagem, manda também a sua mensagem pelo site. Toquinho, vamos fazer um passeio aí no tempo, vamos voltar lá atrás. 50 anos de carreira, o que exatamente marca o início da sua carreira? Bom, eu venho de uma geração muito privilegiada, né? Uma geração privilegiada historicamente, né? Sim. Nós estamos falando de uma época de Juscelino Kubitschek, de um Brasil do Niemeyer, do Glauber Rocha, do Cinema Novo, onde tudo era esperança, né? Tudo surgia, tudo estava emergindo. Então, a bossa nova, o futebol brasileiro, a indústria automobilística, e essa geração minha, que é uma geração que, como eu disse, historicamente privilegiada, forjou todo esse pessoal que está aí fazendo música brasileira até hoje. Então, não é por acaso que a gente está existindo aí, e não é por super talentos também, é porque tem talento, é claro, mas tem todo um momento histórico que propiciou a surgimento dessa geração, da qual eu faço parte. Sim. E começamos um pouco antes do golpe militar, né? Nós já estávamos com a cabecinha de fora quando os militares entraram. Então isso nos salvou, né? E é uma geração que foi forjada antes do golpe de 64. Uhum. Então passamos por essa fase toda do militarismo e depois aprendemos a ludibriar um pouquinho a censura na época e hoje fizemos uma parte importante desses últimos 50 anos da música brasileira. Oh, com certeza. Mas você lançou há 50 anos o seu primeiro disco, é isso? Bom, eu marquei assim, como se fosse com 18, 19 anos, meu primeiro disco. Ah, que foi um disco que eu gravei, instrumental. Eu comecei mesmo só como guitarrista, como solista de violão. E depois que veio o compositor e posteriormente, consequentemente, o intérprete. E a sua primeira, se eu estiver enganada, você me corrija, mas pela pesquisa que eu fiz, a sua primeira gravação profissional em parceria foi com o Chico. Foi. Verdade, foi com o Chico Buarque. Foi de estreia, né? Porque nós começamos juntos, né? Éramos todos adolescentes, né? Chico, Caetano, Gil, Bethânia, Gal, éramos todos da mesma idade. Então, o começo, ninguém tinha a preocupação de ter ou não ter nome, né? Uhum, então, a primeira parceria que eu fiz foi com o Chico, sim. Lua Cheia? Lua Cheia. Você lembra? Faz tempo, hein? Um bocadinho de tempo. Ninguém vai chegar do mar, nem vai me levar daqui, nem vai calar minha viola que desconsola, chora notas pra ninguém ouvir. Que bonito. E aí vai. E o Chico, nós fizemos essa música por uma bailarina que trabalhava comigo num teatro que chamava Vera. Ele fez Linda Noite que Te Espera, ou Vera, brincando. E depois foi feita a letra oficial, né? No dia seguinte ele viu que a música era boa mesmo, aí ele fez a letra definitiva. Ah, é? Foi meio que assim, foi acontecendo. Como tudo, né? Como tudo na vida, pelo menos o que rege a minha vida é dedicação, é profissionalismo e muita circunstância. Eu acredito muito na circunstância, como as coisas vão, como elas são moldadas. Eu acho que o tempo faz isso. Quando você tem boa vontade, o molde fica certo. Né? E nessa idade de 18 aninhos, Toquinho, você já tinha uma formação com o violão, uma formação clássica? Tinha. Eu já tinha uma formação razoável, violonística. Eu tinha estudado com Isaías Sávio, que era clássico, Paulinho Nogueira, meu grande mestre, e já dava para botar a cabecinha de fora, entendeu? Mas toda a minha geração estava começando a se formar, né? Então, eu quando comecei a trabalhar com o Chico, eu peguei muita experiência de arranjo de base, de discos, e fui com ele morar na Europa com ele, na Itália. Então, as experiências foram se acumulando. E quando eu conheci o Vinícius, aí sim,
eu já estava de uma forma musicalmente bem alicerçada. Você conheceu o Vinícius na Itália por meio do Chico, foi isso? Mais ou menos, eu morava com o Chico na Itália e o Vinícius foi lá gravar um disco com o poeta Ungaretti e com o Sérgio Endrigo e precisava de um violão assim para fazer o alinhavo, né? Os solos. E eu fiz. Depois o disco ganhou prêmio de imprensa e tal, e o Vinícius me conheceu musicalmente através desse disco. Aí quando cheguei no Brasil, ele me chamou para trabalhar com ele para substituir o Dori Caymmi, que trabalhava com ele. Aí foi uma parceria atrás da outra, né? Nossa, eu fiz aqui o meu roteiro bonitinho para falar com o Toquinho, mas tem tantas perguntas dos ouvintes. Deixa eu prestigiar aqui os ouvintes. Agora, interessante, hein, Toquinho? Muita gente falando do quanto você marcou para cada um dos ouvintes. Ai, que bom, hein? Especialmente com o seu repertório infantil. E é verdade, eu sou uma dessas ouvintes e fãs que tenho essa memória afetiva com você por causa das Você infantis. sabe que uma pessoa que tem 50 anos hoje praticamente cresceu também com essas canções. Então, são gerações que estão passando e essas canções estão ficando, né? Alicerçadas aí na memória das pessoas. Porque é uma coisa tão gratificante, você nem imagina tudo que foi feito e elas estão sendo estudadas nos colégios, crianças pequenas me abordam nos shoppings e tudo para falar comigo e cantam as músicas assim que foram feitas. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Espetacular. É da Arca de Noé, né? Essa é da Arca de Noé, no comecinho mesmo. Teve a Arca de Noé número 1, número 2, depois Casa de Brinquedos foi um sucesso enorme. Tem o caderno, bicicleta. O caderno é espetacular. Essas músicas todas infantis geralmente são com a poesia do Vinícius e você musicando. Como é que funciona? Não, essa parte do caderno o Vinícius já tinha falecido. Já tinha falecido, ela é toda sua, o caderno? O caderno eu fiz com Mutinho, letra minha. A melodia fizemos praticamente juntos, bicicleta também com o Mutinho, que é um grande parceiro meu, sobrinho de Lupicínio Rodrigues. E com Vinícius eu sempre fiz a melodia antes, e depois ele fazia as palavras, né? Ele ficava ouvindo a melodia como uma música pronta, né? A melodia sem letra, ele ficava ouvindo no gravador horas, ia fazendo as palavras aos poucos. Ai, que graça. Mas o caderno foi uma ideia minha, porque eu adoro o caderno, né? Caderno pra mim, eu falo no show, tenho o iPad, iPod, todas essas coisas, mas eu gosto mesmo de escrever, de ver a coisa manuscrita. E o caderno acompanha a gente em todas as situações da vida da gente, né? E a canção é o caderno que canta, né? Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. E aí vai. Quer coisa de novo? E é para uma menina que você canta, né? É o caderno. O caderno, não é? É o caderno da menina, que depois vai acompanhar as várias fases da vida dela. Exatamente. Eu achava lindo, porque eu tinha um diário, e você fala no momento do diário. Essa menina foi você, é pra você. Eu tinha certeza disso, não tinha dúvida a respeito disso. E aí você entra na alma também daquela menina, né? Eu acho que isso. Quando você faz qualquer coisa em arte, eu acho que tem que emocionar. Eu não acredito em arte que não emocione, entendeu? Então, quando eu faço uma canção, a primeira coisa que ela tem que ter
que bata nas pessoas, em alguém, ou que se identifique de uma forma emocional. Tem que emocionar, a pessoa tem que sentir, tem que balançar um pouco, entendeu? Sim. Não é só técnica que vale, tem todo esse lado emocional que é fundamental. E o caderno tem isso. Tem pessoas que choram ouvindo o caderno. Eu acho lindo, assim, eu choro. Eu até me segurei aqui. Até olhei aqui pra eu abrir o Repórter CBN para dar uma disfarçada. Mas a melodia, o caderno você considera que é uma música infantil? Pois é, infantil. Eu nunca subestimei as crianças quando eu fiz canções infantis e não subestimo até hoje. Você tem que fazer uma linguagem acessível, bem-humorada, né? Porque tem que ser bem-humorado, porque senão não dá pra fazer música infantil se não tiver humor. E ao mesmo tempo, colocar um elemento a mais na compreensão da criança, ou que ela pergunte pro pai, ou que o pai entre. Mas o pai tem que gostar da música também, entendeu? Sim. A mãe também. Sim. Eu acho isso importante. O caderno não é bem infantil. Porque a linguagem dele não fala diretamente pra criança, fala? Fala no comecinho. Sou eu que vou seguir você. Sim. Mas fala depois para adolescente, para adulta. Eu coloquei no disco infantil, mas não é muito infantil, não. Aquarela não é infantil e passou a ser. Não, Aquarela fala de uma coisa terrível, que é a morte, a separação, a destruição de tudo vai descolorir um dia, até o mundo vai acabar. E as crianças roubaram a Aquarela para elas. Porque tem o começo, né? O começo que é muito lúdico, numa folha qualquer, o desenho só. A segunda parte é pesadíssima. Começa a descolorir, a coisa começa a ficar estranha, né? É verdade. Mas as crianças não ouvem essa parte. Não, porque vem a imagem do desenho, né? Ela é muito visual, essa. Mas o desenho que tá na internet e tudo, fala de tudo. A criança ficando mais velha, o futuro chegando. Não, e o desenho que tá na música, né? Tá a na música a gente visualiza. Exatamente, é uma coisa bem... Né? É importante você... A canção... Eu me lembro quando o Paulinho Vasolini, um grande compositor que fez canções comigo, ele falava comigo, quando você explica uma música, ela é ruim. Não tem que explicar. Uma música tem que, cada frase que você ouvir dessa canção, ela te trazer uma coisa, e você visualizar aquilo. Você não tem que explicar, olha, eu fiz esse samba querendo dizer... Não. Aí tá ou passou ou não passou, né? Ou tocou ou não tocou. Cada frase é um acréscimo emocional, tem que ser. Cada frase é uma continuação da ideia. A pessoa vai formando aquela imagem, aquela sensação, aquela emoção. Isso que tem que ser a música. Pra mim, é assim. E aí eu quero, depois do Repórter CBN, voltar pegando esse gancho que você falou da frase... A questão da letra com a melodia, o que é exatamente a frase, né? Esse conjunto que toca o público. Isso é uma coisa, é um fascínio, dá um trabalho. Eu imagino. Meu Deus, para fazer isso natural, dá muito trabalho. O que nos soa tão natural, tão bonito, tão poético, tem todo um suor e uma inspiração, né? 20% de inspiração e 80% de transpiração. Eu vou querer que você detalhe isso pra gente, claro. Como é que você trabalha com seus parceiros, especialmente com o Vinícius, você sozinho, vamos fazer isso tudo. Nós vamos ao Repórter CBN, hoje estamos com Toquinho aqui no estúdio, com transmissão de imagem, ao vivo pelo Facebook, dá uma passadinha lá no Facebook e participe. Vamos ao Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de dezembro, o presidente Michel Temer anunciou um pacote de medidas econômicas para estimular o crescimento e reduzir o desemprego. Entre as ações está a redução nos juros do cartão de crédito e o programa de regularização tributária para estimular as empresas e pessoas físicas a quitarem as suas dívidas com o fisco. As medidas são anunciadas no momento em que o governo Temer enfrenta uma crise política desencadeada com um depoimento do ex-executivo da Odebrecht na Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público realizaram uma operação contra uma quadrilha que praticava fraudes previdenciárias em agências da Bahia e de Pernambuco. Os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão temporária.
O grupo pode ter causado um prejuízo de R$700 mil aos cofres públicos. A diplomata brasileira Maria Luísa Ribeiro Viotti foi designada como chefe de gabinete do futuro secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele assume o cargo no dia 1º de janeiro, no lugar do sul-coreano Ban Ki-moon. Guterres também indicou como subsecretária-geral a ministra do Meio Ambiente da Nigéria, Amina Mohamed. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Estou mostrando aqui pro Toquinho a quantidade de mensagens aqui, ó, Toquinho, que chega para você. Isso aqui eu já li, essas ali ainda não. No Facebook também não param de chegar mensagens. As pessoas emocionadas com a presença do Toquinho aqui no estúdio. Então, Toquinho, conta pra gente como é que essa história de sensibilizar as pessoas por meio da palavra e da melodia, né? Esse encaixe perfeito, como é que funciona? Pois é um trabalho árduo, porque para você fazer uma coisa fácil, é fácil. Mas para você fazer uma coisa simples, é difícil. Muito difícil mesmo. Quando você pega, assim, um parâmetro, assim, de simplicidade máxima, Dorival Caymmi, Ari Barroso, o próprio Tom Jobim, são pessoas que trabalharam isso de uma maneira linda, né? Enfim, é muito trabalhoso mesmo. Quando eu faço uma canção, uma melodia, ela tem que ser acabada musicalmente, assim, sem aresta, que a primeira parte seja proporcional à segunda, que as notas estejam encaixadas com as harmonias. Quando você ouve uma canção que tem esse trabalho, você não sabe por que você gosta dela, você não sabe por que ela entra natural para você, mas é porque tem esse trabalho de uma atenção, de harmonia, de melodia. E depois vem a letra. A letra, para você achar, cada som tem uma palavra certa. Você tem que buscar essa palavra, essa ideia. Você colocar uma ideia proporcional ao que a melodia quis dizer, aí entra sensibilidade, aí entra musicalidade. Quer dizer, fazer canção não é difícil, mas fazer uma canção que tem esses componentes, que seja natural para a emoção, para o ser humano, é difícil demais. É isso que eu busco quando eu faço música. Mas é um trabalho difícil, não é fácil, não. Mas eu tenho percebido que as pessoas sentem isso nas minhas canções. Esse lado lógico, coloquial, natural para o ouvido, entendeu? E ao mesmo tempo elaborado musicalmente e harmonicamente. Quando você fala simples, quer dizer, é sofisticado no trabalho que te dá. Para chegar a ser uma coisa simples de ouvir e de ficar familiar no teu ouvido, na tua vida, na tua ideia, na tua compreensão da letra. Isso, quem faz música sabe o que eu estou dizendo, porque é um trabalho difícil. Tem muita gente que tem uma ideia boa e não tem paciência de esperar o momento de que ela fique madura, né? A ideia tem que ficar madura, tem que esperar a madurez dela, não sei nem se tem essa palavra, mas eu imagino maturidade, que sim. Né? Maturidade é outra coisa. O amadurecimento. O amadurecimento, Maturação, grande gaúcho, maturação, é isso. Para colher o fruto na hora certa, né? Então tem gente que tem uma ideia boa e acaba a música logo. Você fala, caramba, e a segunda parte tá mal feita. A primeira parte tão boa, a segunda parte não é. Então, podia ser muito melhor. Uma canção podia ter você vê que às vezes, por uma questão de paciência, o compositor deixa passar uma oportunidade boa. Que música você lembra, assim, que deu esse trabalhão pra ser lapidada, que demorou bastante? Pra dizer a verdade, todas. Todas. Mas tem uma que eu demorei muito pra fazer melodia, que foi ao contrário. Eu roubei um poema do Vinícius e fiz uma melodia para ele. Aí que era o grande desafio de você fazer uma melodia para uma letra e parecer que essa letra tenha sido feita depois da melodia. A melodia tem que ter um corpo proporcional àquela letra, que ela tem uma vida própria e foi feita depois. Então, esse foi o desafio no Um Velho Calção de Banho. O dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho.
e um arco-íris no ar. Depois, na Praça Caymmi, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Opa, muito bom, a tarde em Itapuã. Então veio a letra primeiro, aí você se debruçou sobre ela. Agora, não tinha o livro primeiro da Arca de Noé, do Vinícius, e você musicou? Foi o seguinte, como é que comecei a fazer música infantil? Eu nunca pensei em fazer música infantil na minha vida. Eu estudava violão, escalas, harmonias, música clássica, componentes harmônicos complexos e tal. Enfim, aí o Vinícius um dia chegou para mim e falou, eu tenho uma musiquinha aqui, um livrinho. Um livrinho que eu fiz para meus filhos. Aí, de repente, começa a vir a pulga, a galinha, a casa, o pato. Falei, o que é isso? É um jardim zoológico. Aí começa. E tudo música curtinha, né? Porque a pulga é bonitinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais um pulinho estou na perna do freguês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais uma mordidinha, coitadinho do freguês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou de barriguinha cheia. Tchau, goodbye, auf Wiedersehen. Ai, que lindo. Então, são músicas curtinhas, mas bem trabalhadas, né? Sim. Então, aí eu comecei a achar muita graça nisso. Falei, puxa, e começamos a musicar sem a menor pretensão de gravar. Dava até uma certa vergonha gravar música tão simples. Aí, na Itália, o produtor italiano falou, vamos fazer esse disco infantil, vamos gravar. Aí nós gravamos assim, sem a menor... Foi um estouro total na Itália. Aí nos encorajamos a gravar no Brasil. Aí chamamos vários artistas para dividir a responsabilidade. Aí veio Chico Buarque, Milton Nascimento, MPB4, Elis Regina. Elis Regina gravou a Corujinha. Adoro! Corujinha, coitadinha. Você sabe tudo. É você, ô Toquinho, como não? Então, eles gravaram, adoraram a ideia, foi um estouro. A Globo fez uma especial de televisão. Todos os discos, os 4 discos que foram gravados, foram especiais de televisão. Imagine você, nós pegamos assim porque tinha um material muito bom e a gente se animou a fazer, mas foi assim. Nós começamos a fazer brincando, né? Sem levar muito a sério. Depois a coisa ficou bem mais séria do que a gente previa. E aí essa coisa da música para criança especificamente, né? Com essa melodia do pato, do pato e tal. Aí quando entra o compositor que vai fazer a música para criança, aí é uma outra inspiração, é um outro momento, difícil, assim. É difícil. Nós uma vez... uma música de sacanagem, né? E eu também infantil, mas não podemos gravar. Você conhece o professor de piano? Não. Aí não. Essa não, eu conheço a Corujinha. Porque, professor de piano? Não, agora vou ter que cantar. Vai ter que cantar. Isso eu lembro toda, né? Que assim... Peraí, não vou dar risada. Ai, meu Deus. Depois do almoço, na sala vazia, a mãe subia pra se recostar. E no passado que a sala escondia, a menininha ficava a esperar. O professor de piano chegava e começava uma nova lição. E a menininha, tão bonitinha, enchia a casa feito um clarim. Abria o peito, mandava brasa e solfejava assim. Ai, 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 lá, sol, fá, mi, ré. Tira a mão daqui, dó, dó, ré, dó, si. Aqui não dá pé, mi, mi, fá, mi, ré. E agora o sol, fá pra lição acabar. Depois os dois atingiram tal fama no repertório e na execução, que finalmente deitaram na cama, tendo atingido a total perfeição. Nunca se viu tanta variedade a 4 mãos em concertos de amor, mas na verdade tinham saudade
de quando ele era seu professor. E quando ela, menina e bela, abria o berrador. Ai, 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 lá, sol, fá, mi, ré, tira a mão daí, dó, dó, ré, dó, si, aqui não dá pé, mi, mi, fá, mi, ré, e agora o sol, fá pra lição acabar. Que obra de arte, Toquinho! Que é você e quem? Bonitinha, singela. Vinícius e Toquinho. Vinícius. A letra do Vinícius. A letra do Vinícius. Você tem uma cumplicidade aí no assunto. Mas você sabe que quem gravou isso foram as Frenéticas. Você lembra as Frenéticas? Sim, um conjunto de mulheres. Não, foi gravada essa música. Muito bom. Não é de sacanagem, boa, por não. Sinal. Eles se casaram, ficaram felizes e tudo. Tá vendo? Tudo começou com a música, com uma aula de piano. Tem muita gente aqui pedindo para você falar um pouco mais sobre Aquarela, como é que surgiu a inspiração de Aquarela. Realmente é uma música. Na Aquarela é uma música. Não, Aquarela até foi. Hoje. Você sabe que tem coisas que a gente explica, né? Sucessos que a gente explica. E Aquarela realmente não dá muito para explicar, não. É uma coisa impressionante a força dessa música. Ela, em todos os lugares que ela saiu, foi esse sucesso, essa identificação, é impressionante. Ela saiu de uma forma super casual. Eu fiz uma música com Vinícius, na época das novelas da Globo, onde os compositores tinham um compositor só para musicar a novela inteira. Fizemos o Bem Amado. Era Fogo Sob Terra. E tinha um personagem da Dina Sfati que tinha essa música que era curtinha, que era Onde anda meu rei, que me deixa tão só por aí, a quem tanto busquei e de tanto me perdi. Eu não me lembro agora a letra toda. É a música Aquarela, a melodia da Aquarela da primeira parte. Que é sua, na origem. Minha com Vinícius. Minha com Vinícius. Nessa versão primeira. Com outra letra. Uhum. Aí quando eu comecei a trabalhar com o italiano, Maurício Fabrizio, ele veio trabalhar comigo e me mostrou uma canção dele, nova também, sem letra, que a segunda parte parecia com essa minha música antiga do Vinícius. Aí nós juntamos as duas partes e ficou a melodia de Aquarela. E foi feita uma outra letra em italiano, eu fiz a tradução em português, que deu muito trabalho fazer. Porque a letra é grande e ela é toda bem feita, toda arrumada, muito trabalhosa mesmo, né? Tanto é que teve esse resultado. E ela fala da vida de uma maneira... Falando do futuro, que quando o futuro vem e desarruma a vida da gente, depois pede para rir ou chorar, né? E a gente não comanda isso, né? E ao mesmo tempo o começo dela é muito lúdico, muito sutil, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Então você já começa a imaginar aquele sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Olha lá. E com o lápis em torno da mão, todo mundo faz, né? E me dou uma luva, e se faz chover, com 2 riscos tem um guarda-chuva, tim-tim, você já imagina aquilo. Você vai pintando a aquarela. Né? Aquarela. E então, isso daí, a criançada ficou doida com isso, né? Porque era o mundo dela, era a criação dela, era a vida dela, era o desenho dela. Então, eles se apropriaram dessa música, né? Mas a participação do Vinícius, então, é nessa primeira versão? Não, na Aquarela não tem nenhuma. Não. Ele está na parceria de uma maneira póstuma. Como é que é isso? Ele morreu, eu te explico legalmente. Ele morreu em 80. A música foi feita em 83. Claro que quando uma canção é indivisível. Ela não, quando ela é feita, se eu faço uma música com você... E ela vai ficar pro resto da vida você parceira minha. Se eu usar essa melodia para fazer uma outra música, você vai estar na parceria. Porque você faz parte da primeira versão. Sim. Então o Vinícius, como fez parte daquele começo, daquele pedacinho de música, uma outra letra, não podia deixar de estar na parceria final. Foi um grande problema legal na Itália, os compositores não entendiam isso, mas na realidade ele está na parceria, tá Maurício Fabrizio, Guido Moura, que são 2 italianos, Toquinho e Vinícius. Mas o Vinícius não conheceu a Aquarela, nem sabe da existência. Não conheceu a Aquarela. Ou pode ser que ele esteja Ou ele aqui abençoando, né? Abençoando. Ou ele conheceu. A gente fala muito do Vinícius porque realmente vocês fizeram um trabalho, são 25 discos, né? Que vocês gravaram juntos. Mas você tem muitos outros parceiros. Tenho. Né? Eu sou muito de parceiro, né? Eu gosto de parcerias mesmo. Agora, com a Camila, quem tá fazendo esse show,
com outras pessoas que eu trabalhei, compositor, meu parceiro, Guarnieri, dramaturgo, Chico Buarque, Francis Raime, Carlinhos Vergueiro, Vinícius, Mutinho, Paulinho Vanzolini, meu Deus, estou esquecendo ainda de gente aí. Paulinho da Viola. Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, eu tô bom de parceiro, hein? Você tá bem, hein, Toquinho? E eles também estão muito bem de parceria. Eles não se queixam, não. E o Jorge Ben? Jorge Ben, tava esquecendo. Jorge Ben. Que era Jorge Ben na época mesmo, que maravilha. Hoje é o Jorge Benjor, né? Fizemos uma música nova agora. Pois é, como é que é isso? Demorou uns 7 anos pra fazer, mas... Como foi isso que é lapidar uma música? Mas por quê? Desde que vocês pensarem, vamos fazer uma música juntos? Não, porque o Jorge é um ser especial. Não é um parceiro comum que você fala, vamos fazer uma música e tal. Ele não tem parceiros, né? O Jorge é sozinho, mesmo, né? É uma figura maravilhosa. Eu adoro o Jorge. Jorge Benjor, adoro o mundo dele, a quietude dele, a maneira que ele reage com as coisas, que ele fala, da maneira que ele fala as coisas. Ele tem um código, Jorge. É fantástico. Bom, enfim, e ele me mostrou um tempo atrás, ele me mostra fragmentos, né, de música, assim. Ele mostra pedaços. Um trecho, umas frases, assim, você precisa ir juntando as peças, assim, não é que ele faz uma melodia toda pronta, não, ele é todo assim de pedacinhos, depois ele faz tudo diferente. Aí eu tinha começado a fazer essa música há uns 6 anos atrás e perdi tudo, letra, ele também perdeu. Aí ele me mandou de novo um pedaço, fragmentos de melodia parecida com aquela que ele tinha mandado. Aí eu peguei e fiz peguei, grudei aqui, botei lá. É que nem fazer um mosaico, né? E aí fizemos, que é Diana Caçadora. Só que eu não posso mostrar aqui porque eu não lembro nada. Como assim? Então mostra uma outra parceria espetacular com Jorge Benjor. A Jorge é uma figura. Um abraço pra você, Jorge, querido. Lá fora está chovendo. Camila, me ajuda. Vem aqui, lá ó, vamos lá. Chovendo. Temos aqui a Camila Faustino. Mas assim mesmo eu vou canta. Só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco e despenteada. Que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda, pura e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar. E a gente no meio da água do mundo, no meio da chuva, a girar. Que maravilha, que maravilha. Que maravilha, exatamente. Toquinho, você completou 50 anos de carreira e gravou um show com convidados especiais para um DVD, né? Foi. Conta aí pra gente. Fizemos a duras custas, mas saiu. Tá o Tatiê no DVD, tá o Paulo Ricardo, tá a Ana Seton, a Verônica Ferriani. Agora acho que a Camila vai entrar também. Na rebarbinha lá do DVD. E fizemos, claro, o DVD é um pouco fragmentos da minha história, né? Uma síntese musical. Não dá para fazer num show tudo. São mais de 300 músicas, né? Muita coisa. Tudo gravado. E com Vinícius são quase 130 músicas, ou isso. Então é difícil, eu já nem lembro uma grande parte das canções, mas é claro que eu passei por momentos mais importantes, mas de uma maneira muito simples, né? Dando valor mais pro conteúdo do que pra forma. Sim. E o DVD tá pronto? Não, né? Porque ainda vai ter a gravação. O DVD é um horror. Camila. Tem que mixar, tem que ver som, tem que ver ordem. Aí tem. O que eu gosto mais desse DVD é o making off. São as declarações do Zico, do Rivelino,
que falam que eu sou um grande jogador de futebol. Ah, meu Deus, esse tema é complicado. E pelo jeito é, né? Porque claro que eu sou. Você parece que ganha todas. Não é que eu ganho. Eu não sou atleta de Cristo, não. Eu não sou muito comportado, não. Sim. Esse negócio de levantar a mão pro céu, assim, agradecer cada vez que faz um gol, eu não gosto disso, não. Mas você faz muitos gols. Mas eu sou uma pessoa mais suja no futebol. Eu gosto de ganhar de qualquer maneira. Ah, você não tem ética? Não tenho ética. Fair play, não? Que feio. Que feio, Toquinho. Não, no lado bom. Mas o quê? Você vai pra canela, assim? Se necessário. Senão, não. Que feio. Cava pênalti? Eu acho muito feio cavar pênalti. Bom, mas... Já cavou. O Pelé, que foi o maior jogador do mundo, fazia isso, entendeu? Eu fiquei meses sem falar com o Chico Buarque por causa de futebol. Sério? Claro, porque nós tínhamos que ganhar o jogo. Então, de qualquer maneira, teve um jogo aqui em São Paulo, que foi a estreia do Falcão, até, era São Paulo e Corinthians. Aí teve a preliminar, que eram artistas do Rio com artistas de São Paulo. Aí ele veio pra lá com o MPB4, com o Moraes Moreira, com o pessoal todo lá do Rio. E aqui em São Paulo eu ia jogar com quem? Com a Rita Lee, com o Jair Rodrigues? Não podia. Não tem ninguém aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz um timaço bem formado, de jogadores bons. Aí o Chico entrou no vestiário e falou... Quem são esses caras? Eles tocam o quê? Eu falei, não, eles são profissionais de estúdio, eles cantores de estúdio. Isso não é fair play. Aí, mas nós tínhamos que ganhar. Nossa, Toquinho, eu tô um pouco assustada com você. Não, isso só no futebol. Aí, e o Chico não engoliu? Não, engoliu, ele achou que eram realmente cantores de estúdio. Tá. Ganhamos de 5-1. Foi televisionado pelo Luciano do Vale e tudo. Menina, quando ele soube que não era, eu fui falar com ele e falou, não falo com mafioso. Ficou péssimo, bravo. Depois fizemos as pazes, né? Mas a história marcou o quê? 5-1. Isso que ficou na história. 5-1. Que feio, né? E o Chico joga bem ou é que eu acho que nós ele acho que tem ele, algumas deficiências? Ele acha que ele pensa que joga melhor do que ele joga. Ele tem várias deficiências, várias, né? Uma é a pretensão de achar que joga bem. Outra, ele é pior que eu. Ele é mais mafioso. Muito pior. O Chico é quase argentino no futebol. Quem falava isso era o Sócrates. Quando eu fiz uma entrevista com o Sócrates e nós começamos a comentar do Chico. Não, o Chico é isso, o Chico não é bom caráter no futebol. Aí ele falou essa frase, o Chico é quase argentino. Então foi o Sócrates que falou, hein? Eu adoro argentinos, adoro a Argentina. Sim, gente, aqui não tem a rivalidade no futebol, então tá dentro do contexto. Mas o Chico é quase argentino. Nossa, então realmente no futebol não é um bom ambiente para vocês se encontrarem, não. Tem melhor na música, né? Vou te contar. Mas é muito bom isso, é muito divertido. Você sabe que uma vez pode contar um negócio do futebol do Chico? Pode, adoro. Depois eu dou um direito de resposta pro Chico. Ele vai ter que falar isso, porque eu tô falando a verdade, hein? Senão, bom, de qualquer maneira, quando o Vinícius faleceu, em 80, o Chico me telefonou e falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma homenagem ao Vinícius, cada data do aniversário dele, vamos fazer um jogo aqui no meu campo, aqui no Rio, você vem com o Namorados da Noite, que é o meu time, e jogar contra o Politeama, que é o time dele. Até aí tudo harmonioso, tudo bom, falei que maravilha. Depois aí, do 5-1? Não, isso daí foi antes. Foi antes do 5-1, tá. Aí o Elifas Andreato fez um catavento, ele colocou no campo o Vinícius de Moraes, a bandeira do Namorados da Noite com a bandeira do Politeama, bandeira do Rio e de São Paulo, uma coisa bonita. Que lindo. Aí fomos lá, nos confraternizamos, primeiro jogo, briga. Aí nós estávamos ganhando de 3-2 e ele não acabava o jogo. Ele queria empatar, roubou com o juiz e tudo. Aí paramos o jogo, foi um horror. Aí ele colocou, tinha um quadro negro assim, lá no vestiário, perto do vestiário, e ele escreveu, vocês não pegaram o espírito da coisa. Aí tinha o nosso goleiro, o Colelinha, falou, quem pega espírito é pai de santo. Quer dizer, já foi lá para baixo. Ou seja, briga. Nunca mais o Vinícius foi homenageado, nunca mais se falou quem saiu prejudicado foi o Vinícius. Tá vendo como é que é o futebol? Então é isso. Mas aí depois vocês fazem as pazes ou fica bravo mesmo, de verdade? Fica bravo mesmo.
E Você tá brincando, Toquinho? Ele ficou... Mas fica assim, Ele ficou sem falar comigo. Aí eu fiz as pazes com ele na Itália. Eu tava fazendo um programa de rádio como esse, com o Gianni Minà, que é um grande jornalista italiano. Aí ele soube que eu tava brigado com ele, telefonou pro Chico ao vivo. Aí o Chico atendeu, o Gianni Minà, falando italiano, e falou: é qui con me, a mio fianco, Toquinho. Aí ele ficou quieto. Ele falou: vou desligar. Aí ele teve que falar comigo. Assim fizemos as pazes. Engraçado. É meio de menino isso, né? É de menino, mas é jogador que não é atleta de Cristo, não. Nossa, chute na canela mesmo. Muito bom, hein, Toquinho? E você é corintiano, né? Claro, sou um cidadão feliz, uma coisa... Corinthians em primeiro plano. Fiz hino do Corinthians, o hino da democracia é meu. Eles, na época do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir... És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Essa é só a primeira parte. Muito bom, hein? Eu como corintiana me senti... Você é corintiana? Que maravilha! Claro. Bom, o Gilberto Castro, ele fala aqui da questão da poesia, né? Ele fala que a poesia do Vinícius já se bastava e que o seu gênio multiplicou o brilho da poesia. A letra de música não é toda... Vou me inverter. Não é toda poesia que pode virar uma música? Não. Eu acho que a poesia não tem nada a ver com música. É incrível falar isso, né? Eu já falei cada coisa, as pessoas ficaram bravas. Eu não acho que letra de música é poesia, né? Nós discutimos muito. O Chico discutia muito com o Vinícius isso, né? O Vinícius achava que letra de música podia ser... O Chico não. Eu concordo com o Chico. Eu me lembro que tinha essa discussão. Eu acho que poesia mesmo... Claro, é poesia. Você pega uma letra bonita, olha que letra poética. Claro. Mas a poesia é aquela que você pega no livro e lê e resiste à leitura, né? De uma poesia. A letra de música, quando você lê, parece uma coisa mais frágil, parece uma coisa mais simples, entendeu? Quando você pega uma letra de música. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Ela pede a música. Pede a música. Tem uma frase que fala: não existe canção, só tem razão se cantar. Uma canção só tem razão se cantar. E a poesia de uma canção só tem razão se ela for cantada. E eu acho isso fica muito pobre, fica muito batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Sim. Isso é quando você lê uma letra de música. Uma poesia não. Se lê uma poesia, é poesia, aquele peso E para musicar uma poesia é quase impossível ficar uma coisa natural. Eu fiz isso uma vez só de um poema do Vinícius. Aqui eu busquei muitos poemas. Eu peguei a antologia do Vinícius e virei do avesso e não achei nenhum poema para musicar. Porque não ficava bom. Ficava uma coisa feia, ruim, mal feita, com aresta. Eu musiquei o São Demais os Perigos dessa Vida, que é um poema, é um soneto. São demais os perigos dessa vida para quem tem paixão. Mesmo assim, a segunda parte eu demorei 2 anos para fazer a música, porque não vinha natural. Eu posso musicar uma bula de remédio aqui, e dá para musicar. Mas para fazer a música boa, certa, é difícil. A segunda parte eu demorei 2 anos. Eu dei pro Carlinhos Lira fazer a música, ele fez, e a gente não gostou. Ficou ruim. Aí abandonamos, nem falamos, nunca falei isso pra ele. Aí você vê, a primeira parte estava pronta, a segunda parte não estava. Aí eu demorei 2, fiquei, fiz uma segunda parte, e foi o único poema que eu musiquei. E todos eu achei muito ruim para musicar. E todos os poemas que eu vejo as pessoas musicarem, de poetas e tal, eu acho muito ruim o resultado. Sério? Muito. Canteiros? Eu não sei dizer exatamente mas os que eu ouvi, fica forçado, entendeu? Fica uma canção que não fica natural. Não gosto do trabalho. Acho que poesia tá no livro. E letra de música tá na canção. É um outro universo, né? Oh, meu Deus, 10:02 já.
Vai, tá vendo? Estão falando demais. Que pena. Tem uma torcida. Bom, Toquinho, a gente pode ficar mais uns 5 minutinhos? Pode. Tem uma pergunta aqui para você falar sobre o Paulinho Nogueira, que foi seu professor de referência. E aí queria, já que vamos entrar na questão, seu parceiro também, já que vamos falar de violão, também queria falar um pouquinho sobre Baden Powell e sobre o que é ser um grande violonista e dar dicas aí pro pessoal que tá aprendendo violão, Maravilha. tá? Depois do Repórter CBN, então a gente fecha aqui a conversa com Toquinho. Vamos lá. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de dezembro, o Senado apresentou recurso contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que suspende a tramitação do pacote anticorrupção aprovado pela Câmara. No documento, os advogados pedem que a decisão do ministro seja revertida ou submetida de imediato a julgamento pelo plenário da Corte. Luiz Fux afirmou hoje, no entanto, que pretende remeter o caso para análise dos outros ministros somente no ano que vem. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou a revisão do Plano Geral de Metas para a universalização da telefonia fixa entre os anos de 2016 e 2020. O texto altera as obrigações das concessionárias e prevê a redução do número de orelhões por causa da queda no uso dos aparelhos. Entre as obrigações das operadoras estará a expansão de fibra ótica para popularizar a banda larga no país. A Justiça Eleitoral suspendeu a diplomação do prefeito eleito de Embu das Artes, na Grande São Paulo, Claudinei Alves dos Santos, do PRB. É considerado foragido desde a deflagração da Operação Chibalta no último dia 9. O político é investigado por usar contribuições da lavagem de dinheiro e do tráfico de drogas. A diplomação do vice-prefeito, Dr. Peter, também foi suspensa. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Bom, voltamos então aqui para fechar a conversa com o Toquinho. Tem vários ouvintes mandando mensagens aqui. Depois o Toquinho vê com calma no Facebook. Ele entra lá no Facebook da rádio, tá, Toquinho? Tem lá vídeos, tem o nosso vídeo aqui com várias mensagens dos ouvintes para você. Então, Paulinho Nogueira, conta pra gente, ele que te ensinou? Paulinho Nogueira, maravilha de pessoa. Ele foi meu grande mestre, né, meu grande professor. Eu fui privilegiado nisso também, porque eu convivi com meus grandes ídolos, né? Eu estudei com Isaías Sábio, que era contemporâneo de Segóvia, estudei clássico, estudei com Baden Powell, que era um grande ídolo que eu tinha, Paulinho Nogueira, meu grande ídolo também. Então eu era muito garoto e convivi com esses personagens. Eles me passaram muitos segredos do violão, que eu tenho até hoje. Paulinho, eu fiz um choro com ele muito bonito, com o Vinícius, que é... É um chorinho que, como é que chama? Quanta saudade antiga, quanta recordação. É a história que o Vinícius conta na letra, a melodia é minha e do Paulinho. E o Vinícius conta na letra todo esse aprendizado meu com Paulinho Nogueira. E muito bonito, como se ele estivesse me colocando os dedos nas cordas certas e tal, nos acordes. É muito bonita a letra, emocionante. E choro chorado para Paulinho Nogueira. Foi um grande violonista, um dos maiores violonistas desse país, junto com Baden, com Luiz Bonfá, com Garoto, Canhoto, Dilemando Reis. Hoje está aí o Yamandu Costa, o Rafael Rabelo. Eu me incluo também no hall dos violonistas. Certeza. Enfim, são grandes personagens aí que fizeram o violão brasileiro no mundo inteiro reluzir, né? E além do talento, o que precisa ter um violonista? Além do conhecimento técnico, Poxa, o que faz? O que distingue o cara estudo. Então, mas só o estudo, para ter o brilho, para você ter a sua batida, para a gente ouvir e falar assim, esse é o Toquinho, esse é o Baden Powell. Isso é verdade, é uma coisa que
você forjar a sua própria personalidade no instrumento, porque não é você falar o som da voz, não, é a maneira de tirar o som de um instrumento, né? Então é difícil você colocar tua personalidade ali, né? Pode ficar parecido com muita coisa. Então, para começar, tem que ter estudo diário, constante. Eu estudo todo dia, eu toco todos os dias, muito. O violão dorme na minha cama, de uma certa forma, do lado. Eu acordo, eu pego o violão. Aí depois que eu vou fazer um alongamento e as coisas necessárias, mas o violão tá logo de cara ali. Eu tenho que estudar todos os dias. Eu fiz um show com uma concertista paraguaia agora essa semana, lá no Paraguai, na Assunção, e ela me falou que ela estuda umas 5 horas por dia, pelo menos. Estudo mesmo, exaustivo, assim. Primeiro que você estuda porque você tem essa necessidade. Quando você toca um instrumento, Pavarotti dizia, quando ele não estudava, depois de 2 dias ele notava, e depois de 3 dias o público notava, né? Então, você sabe que você piorou se você não tocar 2 dias seguidos. Então, você não quer ter essa frustração. Então você estuda todo dia para poder pegar o violão e tá com o som limpo, tá com a mão direita e tocar o que você imagina, improvisar do jeito que você gosta. E o palco é uma coisa muito perigosa. Você tem que estar muito seguro para poder brincar no palco. Então, seguro de uma forma tedesca, alemã, assim, rigorosa, exaustivamente. Aí você chega no palco, você fica parecendo que está tudo muito fácil, mas foi tudo feito antes com muito suor. Então, estudo antes de mais nada. E depois tocar o que gosta, da maneira que gosta. A pessoa vai emergir no instrumento. O som vai ser parecido com quem está tocando. Que lindo! Mas tem que ter estudo. Tem que ter estudo, né? Muito. Tem que ter um suor, né? As pessoas pensam que é fácil. Não. Olha o Toquinho tocando. Isso aí é fácil. Não é fácil. Fica fácil. É porque Mas fica tão natural, parece que é uma extensão, assim, do seu braço. Pois né? mas para parecer isso, como parece, porque eu estudo todo dia, estudei. Imagine quantas horas eu estudei na minha vida instrumento. Junto aos 50 anos, você vê, é uma coisa impressionante, vão dar milhares de horas. Então, fica sendo fácil, sim. Mas se eu parar uma semana, já não é tão fácil. É, né? Tá vendo? Tem que treinar bastante, ensaiar bastante e estudar bastante. Estudar. Mas o estudar, você já não sabe tudo? Quando você fala estudar, é ensaiar? É deixar... Por exemplo, você toca uma música há muito tempo, né? Jesus, Alegria dos Homens. De repente tem uma digitação que pode sair o som mais fluente. Aí você pega aquilo, estuda e tenta tirar o acorde como se tivesse sendo tocado por várias pessoas e nenhuma nota tem que parar de soar. Então isso é um trabalho constante em cada música, entendeu? E você tocar uma música difícil no dia seguinte sem estudar, você vai tocar pior. Se você estudar no dia anterior, você vai tocar melhor. Muito bem. Toquinho, que alegria, hein? Que alegria tê-lo aqui. Também, amiga. Muito bom. Tá sendo bom. Vamos fechar com o que aqui, essa nossa entrevista, hein? Vamos cantar uma música, vamos lembrar o Baden Powell, então, que foi um grande mestre. Então, podemos cantar aproveitar que a Camila tá aqui. Camila Faustino. Vem cantar junto? Vamos lá, Camila. Camila tá postando... Vamos fazer um quê? Um minutinho, 30 segundos? Como é que você quer? Eles mandam. Eu já tô abusando no tempo. Quem é homem de bem não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom. Não cai se um dia ele cai. Aí vem segunda. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada.
Camila, quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27, dá carinha de bebê, né? De menininha. Pra minha sorte. Pra Dupla sua sorte, né? é. Carinha de bebê e acompanhada por esse cara. E olha só, o Toquinho e a Camila fazem apresentação em São Paulo, hein? Amanhã e no sábado, no Tuca, em São Paulo. Você Todos vai? os ouvintes convidam. Opa! Olha, eu vou cobrar a sua presença lá. Muito bem, todos os ouvintes convidadíssimos lá no Tuca. E eu agradeço demais a presença de vocês. Foi uma Obrigado honra, foi uma você, alegria querida. imensa, viu? E agradeço também aos ouvintes que participaram no horário de Brasília agora, 10h.